Meus queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos a missa votiva pelos sacerdotes, porque com grande alegria e ao mesmo tempo com grande responsabilidade e pedido de perdão a Deus, eu celebro 29 anos de ordenação sacerdotal. Quero agradecer desde já a presença caridosa dos irmãos no sacerdócio que vieram aqui celebrar e me ajudar a agradecer e a pedir perdão. Essas duas coisas precisam ser feitas hoje. E para fazê-la bem, para fazer essas duas coisas, fazê-las bem, é necessário que a gente responda a uma pergunta: quem és tu? Quando apareceu São João Batista, os fariseus e os chefes dos judeus enviaram embaixadas até ele para perguntar: quem és tu? Porque não sabiam quem era João Batista, se ele era o próprio Messias, se ele era o profeta que devia ser esperado. Quem és tu? E se essa pergunta cabe a São João Batista, ela cabe muito mais ao sacerdote. E essa é a primeira grande missão do sacerdote: mergulhar no seu próprio mistério. Quem és tu? Nós podemos responder, tentar enxergar um pouco do mistério do sacerdócio católico, dizendo, em primeiro lugar, com relação àquilo que o sacerdote é, naturalmente, quem é o sacerdote? Vamos usar as palavras que Jesus usou para Santa Margarida Maria Alacoque. Quem és tu? Um abismo de miséria e de ignorância. Esse é o padre. Porque o padre é escolhido dentre os homens. Deus poderia ter escolhido os sacerdotes de uma outra categoria de pessoas. Deus poderia ter escolhido uma das ordens angélicas para serem sacerdotes. Deus poderia ter designado as potestades do céu, que fossem eles sacerdotes, e então nós teríamos sacerdotes que não seriam miséria, mas teriam uma altíssima dignidade natural, que não seriam ignorantes, mas que veriam a Deus face a face. E no entanto, Deus escolheu pobres homens que andam neste mundo às apalpadelas. Deus não escolheu a Virgem Maria para ser sacerdote. Se tivesse feito, teria constituído um sacerdócio imaculado, um sacerdote santíssimo. No entanto, Deus escolheu como instrumentos a pequenez, a miséria dos sacerdotes, homens iguais aos outros homens. E portanto, quando os incrédulos dizem que o que é que vocês querem com padre? Padre é um homem qualquer. O que nós devemos dizer é verdade. O padre é um homem qualquer. Essa é a primeira coisa. Quem és tu? O padre é realmente um homem qualquer. Um abismo de miséria e de ignorância. Mas nesse abismo de miséria e de ignorância, Deus quis depositar o tesouro altíssimo, constituindo os sacerdotes da maior dignidade que possa existir na face dessa terra. Nós católicos sabemos
Se por aqui viesse um rei com a sua corte, ou um presidente da república, ou um grande magnata, bilionário, dono da maior empresa do planeta, se aqui viessem grandes dignatários e pessoas importantes, nenhum cargo de importância neste mundo precederia o sacerdote. O sacerdote, por encargo humilde que ele tenha, seja pequeno pároco de aldeia, lá nas lonjuras do Pantanal, o sacerdote, ele tem uma dignidade maior do que todos os seres humanos na face desta terra. Por quê? Porque embora ele seja um abismo de miséria, ele é instrumento do próprio Deus para nos trazer Deus. O que seríamos de nós sem os sacerdotes? Essa é uma pergunta que me vem sempre, todas as vezes que eu quero refletir sobre o mistério daquilo que Deus me chamou a ser. Quem és tu, Padre? Quem és tu? E para saber quem é o Padre, eu me imagino um mundo sem sacerdotes, um mundo sem Eucaristia, um mundo sem o perdão dos pecados, o mundo sem a pregação da palavra com a autoridade dos pastores, um mundo onde ninguém tivesse autoridade sobre o corpo de Cristo, na Eucaristia, e a autoridade sobre o corpo de Cristo, que é a igreja. Não, meus queridos, o sacerdote de fato é um abismo de miséria e de ignorância, mas é ao mesmo tempo constituído por Deus como instrumento, e por isso não é exagero dizer, o sacerdote é um homem divino. O sacerdote é um homem divino e exatamente por isso, por causa da sua altíssima dignidade, por causa daquilo que ele é, instrumento direto, com o qual Jesus toca com suas mãos. Exatamente por isso o sacerdote é atacado de todos os lados, porque aí vem a terceira coisa. Sacerdote, quem és tu? Número 1, miséria e ignorância. Número 2, grandíssimo dom de Deus, constituído em dignidade acima de todos os homens. E por isso, número 3, chamado por Deus a viver o exercício de configurar a sua vida a Cristo. E o discípulo não é maior do que o seu mestre. Perseguiram a mim, perseguirão também a vós. Odiaram a mim, odiarão também a vós. E aqui o sacerdote deve se perguntar seriamente se ele é instrumento de Cristo. Algum incômodo ele deve causar no mundo. Não que nós precisemos todos ser perseguidos da mesma maneira, mas algum incômodo nós devemos estar causando a Satanás. E aqueles que são seguidores de Satanás, ao mundo, e algum incômodo nós devemos estar causando na nossa própria carne. Ou seja, esses são os 3 inimigos da alma: o diabo, o mundo e a carne. E se nós estamos sendo verdadeiros e santos sacerdotes conforme aquilo que Deus quer, em primeiro lugar, você, Padre, deve estar sumamente incomodado, porque o ser sacerdote deve incomodar a sua carne, e a sua carne arma a maior perseguição e a maior batalha contra você mesmo, Padre. Claro, porque se os 3 inimigos da alma são Satanás, o mundo e a carne, então
Satanás, o mundo e a carne são os arqui-inimigos do sacerdote. E então Satanás não irá desejar que você continue sendo padre. Irá fazer de tudo para arrancá-lo do sacerdócio. Por uma doença física, por uma perturbação e descontrole emocional psiquiátrico, por uma tentação moral de pecado, por um escândalo, uma calúnia, uma armadilha. Satanás fará de tudo para fazer com que você deixe o sacerdócio. E o próprio mundo. O mundo irá dar mais opções. O mundo irá dizer: mas para que tudo isso? Para que ser padre diferente dos outros? Seja igual a nós. E os argumentos que Satanás e o mundo apresentam são argumentos até aparentemente virtuosos. Para que essa soberba? Seja humilde, se comporte como os outros. Todo mundo vai por aí de calça jeans, por que é que você anda vestido diferente? Todo mundo vai para o shopping, todo mundo vai para a praia. Você também tem direito? Você também pode. E o mundo vai armando armadilhas para dizer: vamos, seja igual a todo mundo. E quando você for igual a todo mundo, padre, o mundo não terá mais padres. Porque Jesus não escolheu os apóstolos para serem como todo mundo. Jesus escolheu os apóstolos para estarem com Ele e enviá-los em missão. Ter uma vida recolhida de intimidade e de amor e oração não é uma coisa opcional na vida de um padre. E finalmente o grande inimigo, que é a carne. Porque depois que nós colocamos para fora as tentações demoníacas, depois que nós fechamos a porta da casa paroquial, desligamos os computadores e os celulares e deixamos as tentações do mundo lá fora, vem a tentação da carne. E quando eu digo tentação da carne, não pensem logo em tentações sexuais, porque essas não são as piores. A maior tentação pela qual eu passo e passei durante esses 29 anos de padre é a tentação de um certo ódio contra mim mesmo. Um ódio contra mim mesmo que diz: mas eu não mereço ser padre. E isso é verdade. Mas eu não devia ser assim. Eu devia ser outra pessoa. Eu devia ser diferente. Um ódio contra mim mesmo quer dizer o seguinte: se tivesse uma escolha, se Deus enchesse a Arena Pantanal, que é o estádio de futebol aqui de Cuiabá, de milhares de filhos do meu pai e da minha mãe, todos eles virtuosos, com qualidades intelectuais, emocionais, físicas, melhores do que as minhas, eu nunca me escolheria. Se eu tivesse que escolher entre esses milhares de homens para nascer, filhos do meu pai e de minha mãe, eu teria escolhido uma pessoa melhor. Existe uma espécie de agressividade passiva, de falta de amor próprio pela luz do olhar de Deus, que depois se transforma em falta de amor ao próximo.
porque exatamente porque eu não me amo, eu não me escolho, a tendência é tratar o outro com distância, com indiferença e com desprezo. Mas nós temos que crer. Nós temos que crer que nós fomos escolhidos. E eu digo a vocês, meus irmãos sacerdotes aqui, a alegria de ter hoje 10 padres aqui conosco. Eu digo a vocês, Deus escolheu você. Creia nisso. Você não se escolheria. Existe dentro de nós, aqueles que ainda não alcançamos um grau de santidade superior, que ainda estamos patinando na busca da santidade, existe dentro de nós um grave espinho na carne, que é o fato de que nós não nos amamos como Deus nos ama. Nós nos amamos querendo ser outra coisa. Nós nos amamos querendo ser um personagem. Nós nos amamos querendo ser sei lá o quê. Mas Deus nos chama a nós nos amarmos como nós somos. Se aceite. Aceite sua miséria. Aceite sua miséria e seu abismo de ignorância. E diga para você mesmo: coragem, Ele te chama, Ele te escolheu, Ele te quis, você não se quis. O padre Overlan e o padre José Tiago sabem muito bem que eu não queria essa missa. Faz 2 semanas que eu esperneio, e eu tinha pedido para o padre José Tiago, para falar com o padre Overlan: padre, o senhor celebra a missa, eu quero celebrar a missa no dia do meu sacerdócio, escondido, quieto, no meu lugar. Mas depois eu vi que isso era uma tentação da carne, do inimigo da alma, uma tentação que diz: já que eu não me amo, ninguém pode razoavelmente me amar. Já que eu não me escolheria, que ilusão é essa? Eu estou enganando as pessoas. Eu vou fazer festa de sacerdócio para quê? Para enganar as pessoas? Para elas acharem que eu sou alguma coisa? Mas a grande verdade, meus irmãos, é que, sendo um abismo de miséria e de ignorância, Deus nos escolheu e fez de nós, e nos constituiu para estar com Ele e para sermos instrumentos de salvação no mundo. Isso nos confunde, isso nos deixa divididos, nós sacerdotes. O diabo vem no nosso ouvido para nos tentar, para que a gente tenha uma falsa humildade e diga: eu não sou nada. Mas nós temos que nos erguer acima dessa tentação e dizer: não, eu sou abismo de miséria e de ignorância, escolhido por Deus. Por isso, o povo faz bem em crer no Cristo em mim. O povo faz bem em se inclinar para beijar as nossas mãos. O povo faz bem em confiar no poder do nosso ministério. O povo faz bem, porque o que seria do mundo sem sacerdotes? O que seria do mundo sem homens, abismo de miséria e de ignorância, que se dispusessem a dizer: sim, Senhor, eis-me aqui, para ser instrumento dos vossos sacramentos e da vossa palavra, para oferecer o santo sacrifício no altar. Termine essa homilia como comecei, perguntando como os mensageiros
dos sumos sacerdotes e fariseus a João Batista: quem és tu? Quem é o sacerdote? Os inimigos do sacerdote dirão: é um homem qualquer. E nós diremos: não, é pior ainda, nós somos abismo de miséria e de ignorância, mas abismo de miséria e ignorância, escolhido, eleito para ser instrumento de Deus para a salvação de muitos. Rezem, meus queridos, rezem pelos sacerdotes, para que depois de um ministério fecundo e depois de termos salvos tantas almas, não nos percamos nós, não nos desviemos nós e não terminemos nós com estas marcas benditas do ressuscitado em nossas mãos, no abismo do inferno, para pagar pelos nossos pecados. Que Deus tenha misericórdia também de nós. E Nossa Senhora, na porta do céu, interceda em nosso favor e diga ao seu filho: mas Jesus, é verdade, ele não foi muito santo não, mas ele salvou tantos, tem piedade dele, Jesus.